Olá a todos que assistiram essa videoaula, eu sou o professor Marcelo Silva e nós estamos falando da disciplina Web Design. O assunto desta videoaula será ImageMap. O ImageMap ele vai permitir com que nós venhamos a criar vários hiperlinks associados a posições dentro de uma imagem. Nós podemos mapear a imagem por posições, seja posição retangular ou quadrada, seja posição através de um círculo ou através de a geração de um polígono dentro da imagem que queremos criar os hiperlinks. Se você perceber, eu tenho um exemplo ao qual associei a esse slide, onde eu tenho uma imagem chamada times.png e ela utiliza do atributo useMap, né, apontando para um nome de um mapa. Abaixo eu tenho um map ao qual eu defini utilizando as três formas de geração de map, seja retangular, círculo, circular ou em polígono, e verifique que a primeira área que eu crio é uma área retangular. Depois eu passo as coordenadas para a geração desta área dentro da área que compõe a imagem. Então, dentro da área que compõe a imagem, eu estou criando uma área retangular, que ela terá 23, ela vai começar em X em 23 pixels, depois de cima para baixo em Y em 20 pixels, e depois eu defino que ela vai ter 109 pixels de altura e 109 pixels de largura. E o link para onde ela aponta aqui em href eu coloquei para uma página chamada barcelona.html. Após isso, gerei um outro exemplo criando uma área circular. Esta área ela tem as coordenadas em X de 160 pixels, em Y de 180 pixels, isso vai posicionar o círculo, e depois eu preciso definir qual o tamanho do raio deste círculo, então está em 45 pixels. Eu defini aqui que o link para onde vai apontar é para uma página chamada palmeiras.html. E depois eu criei uma área que é um polígono, e as coordenadas eu coloquei 0, 249, 465, volto para a posição 0, depois vou para a posição 600 e retorno para a posição 465, criando os vértices para a geração do polígono. E aponto para uma página chamada jogos.html. Agora, neste exemplo HTML, eu apresento a página por completo, com toda a estrutura HTML e a definição da inserção da imagem e a inserção das áreas utilizando o map. Aqui procuro apresentar em um desenho simplificado, né, um rascunho de como funciona a geração das coordenadas para gerar um retângulo ou um quadrado, né, dependendo dos valores que colocamos em altura e largura para mapear utilizando uma área que é retangular ou quadrada. Aqui apresento um rascunho também da mesma forma, apresentando o posicionamento para criar, né, um círculo
que tem um início a 200 pixels da esquerda para a direita e um início a 200 pixels de cima para baixo e um raio de 20 pixels. Né? Não se esqueça que a base desses valores de início, né, a posição 0, é a área de toda a imagem que você está querendo mapear. Aqui apresento um rascunho também do mapeamento de forma em polígono. Né? Verifique que começa no 0, em X, né, a posição 0 bem no meio da imagem, da área da imagem. E depois em Y eu começo em 249 pixels de cima para baixo. E depois da direita para a esquerda, digamos assim, ou da esquerda para a direita, o X eu posiciono em 465. E depois eu vou até o início, volto para 0, o início do X, e desço, né, ou vou até 600, né, de cima para baixo até 600, e depois vou até a posição 465 novamente, posicionando os vértices para gerar o mapeamento da forma que desejo. Aqui apresento o exemplo do mapeamento sobre uma imagem, que é a imagem times.png. Verifique sobre o símbolo do time Barcelona que eu tenho o quadrado, né? Esse quadrado, quando eu clico em cima e movimento o mouse e solto fora da imagem, eu consigo ver esse mapeamento aqui do quadrado, né? Ou retângulo. Depende dos posicionamentos que você coloca, né? Dependendo dos valores que são colocados. E também aqui à direita tem o círculo gerado sobre o símbolo do Palmeiras. Verifique também o posicionamento no arquivo HTML, né? Vai gerar este círculo conforme o posicionamento que você define. Vamos verificar na execução este arquivo que gera o mapeamento. Então aqui eu tenho o arquivo salvo, times.html. Eu vou abrir no Google Chrome. Aqui eu tenho o arquivo. Repetir o processo de clicar e arrastar o mouse para fora e depois soltar, para você ver que ele marca. Né? Aqui no caso do Palmeiras, eu não tenho esta marcação, eu não cliquei, né? Vou clicar e arrastar para fora e soltar, verifique aqui o círculo que ficou gerado. Quando clicamos sobre o link, você vai verificar que ele fica, a imagem fica mapeada. Os outros símbolos de cada time, os escudos, eu não tenho mapeado naturalmente, só mapeei 2 como exemplos. Obrigado a todos, né, que assistiram a esta videoaula até aqui e até a próxima videoaula.